Estamos de volta, agora são 12 horas 34 minutos, 12h34, estamos de volta, já para bater um papo aqui com o professor Alexandro Bilar, um professor da unidade acadêmica de Serra Talhada, né, da UFRJ, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do campus aqui da nossa cidade. Gentilmente aceitou nosso convite para falar um pouco, né, dessa situação que está acontecendo na região metropolitana do Recife. Tem bagagem suficiente para poder falar disso, né? Tem MBA em gestão ambiental, também é doutor em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em gestão do desenvolvimento local sustentável, além de professor dos cursos de administração e economia, né, da UASH aqui do nosso município. Professor Alexandro, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite para falar a respeito desse momento que vive a região metropolitana. E a gente sabe que reacende a discussão de moradia digna, do poder público, né, ser inserido também na promoção e proibir também a questão dessas construções inadequadas, que aí a gente vê esses desastres acontecendo, como está acontecendo agora em Pernambuco. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, boa tarde, Tony, boa tarde a todos os seus ouvintes. Um abraço especial para a comunidade uastiana, né? Todos os que fazem a unidade acadêmica de Serra Talhada. Um abraço especial para a professora Ellen, que é a nossa diretora, o professor Marcelo, que é o nosso coordenador geral dos cursos de graduação, e para todos os alunos, etc. Né? Realmente é uma situação trágica. A mídia vem noticiando como sendo uma tragédia, mas é uma tragédia que a gente pode considerar como anunciada, né? Como você bem lembrou, o ponto-chave que consta nessa questão é a inadequada gestão do planejamento urbano, né? Da governança ambiental ou gestão ambiental urbana na região metropolitana do Recife. Eu tenho residência em Recife, morei em Recife, ainda moro, né? Minha esposa é de Recife, minha filha, e constatei em loco várias vezes a situação dramática desses deslizamentos, e sempre a mesma questão, né? Choveu além da medida, a gente já vê transtornos na região metropolitana, né? Exatamente, né? Falta aí toda uma infraestrutura, falta o poder público mesmo fazer presente para corrigir isso. O mês de maio, tradicionalmente, ele é um mês chuvoso, né? Historicamente, lá em Recife. Agora, esse mês está sendo um pouco atípico, aliás, bastante atípico, né? Porque já choveu mais de 600 milímetros. Para o público ter uma ideia, 1 milímetro equivale aí a 1 litro de água em 1 metro quadrado, né? Então, imagina 600, é muita água. Tradicionalmente seriam aí, teoricamente, por volta de 300 milímetros no mês de maio. Então, mais do que o dobro. E num curto espaço de tempo, teve uma chuva muito grande, que foi nesse final de semana, né? E essas imagens que a TV noticiou aí, trágicas, de muitas vítimas, muitas pessoas desabrigadas. Atualizada agora 91 vítimas, né, fatais por conta dessa tragédia. É um desastre ambiental de proporções gigantescas, né? A gente vem vivenciando esses desastres no Brasil. Tivemos no Rio de Janeiro, ali na região serrana, ali em Petrópolis, né? Na Bahia, em Minas Gerais, e agora a gente tem esse aí aqui em Pernambuco, infelizmente. Mas a gente tem que frisar que o desastre em si, né? As mudanças climáticas fazem com que esses eventos extremos tornem-se comuns. O problema é que a gente poderiam ter sido tomadas medidas no sentido de diminuir os impactos negativos desses eventos climáticos extremos, que agora vão se tornar constantes por conta de toda uma situação, né? Um relatório recente divulgado pela ONU diz que Recife é a capital brasileira com maior susceptibilidade de ter dificuldades de enfrentar problemas em relação ao aumento do nível do mar, por exemplo, né? Por conta do aquecimento das águas do oceano em 1 grau. Então, nós não estamos cumprindo com o nosso papel de evitar que esse aquecimento ocorra, e as mudanças climáticas estão aí, é visível, né? E nós temos que nos precaver fazendo uma gestão adequada. Aí entra o poder público, aí né? entra a gestão, né? Professor, é bem interessante esse ponto que você levanta,
Porque se a gente pegar o paralelo das cidades pequenas, né, que elas crescem, elas começam ali com uma vilazinha, vai se expandindo e muitas vezes não tem, o poder público não tem aquela, como que eu posso dizer, eles não produzem, não fazem um plano diretor, né, para controlar, né, justamente a urbanização e, na verdade, proporcionar uma urbanização, né, em locais adequados, onde a gente não possa ter aí desastres, né? É isso que aconteceu no Recife também, foi esse crescimento desordenado, né, naquela região metropolitana. Quando você pega aquelas imagens, você vê cada morro, né? E quando você vê a cena de casas, teve um lugar lá que 10 casas de uma vez só, né, sumiram, assim, questões de segundos, né? Então, esse o papel do poder público, proporcionar um crescimento ordenado, vamos dizer assim? Exatamente, você tocou numa questão central, né? Essa situação problemática, ela tem uma série de agravantes, né? A gente pode citar que há a falta de um planejamento urbano, um planejamento territorial urbano, de respeito aí ao uso e à ocupação do solo, né? E isso em vários municípios, né? Tem em Recife e em vários outros. Os planos diretores, infelizmente, alguns municípios não têm, mas o ideal seria que todos tivessem, né? Porque a legislação diz que alguns municípios muito pequenos não necessariamente precisam ter. Mas, independente disso, é para que se construa esse documento e que se implemente esse documento, né? Muitas vezes é um documento que não é posto em prática como deveria. E você tem aí, quando você tem um plano diretor, muitas vezes não há uma fiscalização nesses espaços, você tem uma demora muito grande para a resposta a esses eventos de crise, né? Eu vi um membro eu acredito que da Defesa Civil, se eu não me engano, de Jaboatão dos Guararapes, né? Porque lá em Jaboatão teve a maior quantidade de mortos lá, no Jardim Monte Verde, e ele mencionou que demorou a chegar porque teve muitas ocorrências, porque ele não teve acesso por conta da chuva, mas isso é inadmissível para um órgão que se dispõe a enfrentar justamente uma situação como essa, né? Se o órgão que é para estar presente no momento desse tem dificuldade de deslocamento, né? Mas a reportagem estava lá, né? Então, como é que o repórter chegou lá? Ele mora ali? Necessariamente ele se deslocou. Então, era possível, né? É uma questão de aparelhamento. E aí você tem falhas de gestão, de governança, o problema da a questão da densidade demográfica, que é grande, né? Ali na região metropolitana, e Recife é uma cidade relativamente pequena sob o ponto de vista territorial, Recife, Olinda. Aqui Serra Talhada é muito maior, né, em território. Você tem o adensamento aí populacional, a impermeabilização do solo, né? Muita construção, muita estrada, enfim. Isso tudo, esse desordenamento generalizado causa uma situação como essa, que é agravada pela tendência, como eu disse há pouco, de que se aumentem esses eventos climáticos extremos, né? A expansão natural das metrópoles que nós temos aí, cada vez mais vão ter mais pessoas indo para lá. Isso vai resultar em mais ilha de calor, né? Somando isso com políticas urbanas e ambientais incapazes de atender às demandas da sociedade, né? E a questão da grande desigualdade também, que deve ser levada em consideração, que ficou aí latente e que a pandemia só aumentou, né? Toda essa questão trouxe uma tragédia como essa daí, né? Esse é o preço desse desenvolvimento, professor. Esse é o preço que está se pagando hoje ali, né? Pegando como exemplo a região metropolitana, né? Porque a gente sabe que a expansão, né, de se construir, de fazer prédio, né, de desenvolver, de proporcionar, né, infraestrutura, isso vai deixando ali de lado a questão ambiental, a questão, isso que o professor está colocando. Não tem, é muito concreto, né? Para onde essa água vai, não tem como absorver, a terra não tem como absorver a água e provoca tudo isso. Isso é o preço que está se pagando, né? Por conta desse desenvolvimento. Isso, exatamente, você foi preciso. A ausência de um modelo de desenvolvimento sustentável gera isso, né? Então você tem essa conjuntura de fatores, você tem a geografia ali da região metropolitana, que já propicia aí o deslocamento naturalmente, né? A densidade demográfica elevada, a desigualdade social e essa ausência aí do poder público.
E isso vale de exemplo para todos os municípios, né? Não só de Pernambuco, mas do Brasil. É importante que você planeje a ocupação do espaço e que se precavenha diante dos vários fenômenos ambientais que se sucedem e que tenderão a aumentar, né? Nós temos, a ciência dá amplas condições hoje em dia para que o Estado ele tenha essas informações, né? Então, entrando na internet, você vê aí, tem órgãos como a PAC mesmo, e o INPE, você tem uma série de órgãos capazes de dar as informações que deveriam subsidiar as políticas públicas. Mas, infelizmente, muitas vezes isso não é colocado em prática, né? Isso é colocado em segundo plano. Verdade. O próximo dia 5 agora de junho, é o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? O Dia Nacional do Meio Ambiente. E nós temos aqui, também comemorando agora, não sei se chega a ser uma comemoração, né? Diante desse cenário, acho que a gente não pode comemorar nada. 50 anos, né? Meio século da Conferência de Estocolmo, na Suécia, que foi uma conferência muito simbólica sob o ponto de vista aí da questão do desenvolvimento sustentável, que deu um pontapé, que depois, há 30 anos, com a Eco 92, a Rio 92, continuou, e essas várias conferências internacionais vêm ajudando para propor um modelo de gestão, de governança adaptativo, né, que é necessário, levando em consideração as especificidades locais e a importância de ver esse lado socioambiental, né? Então, você viu aí nas imagens da TV, muito lixo, as pessoas com péssimas condições de vida mesmo. Preocupação agora com a saúde, leptospirose, né? Isso, as pessoas não tinham condições mínimas de sobrevivência, não tinham dignidade mesmo, né? Somando isso a essa conjuntura aí desfavorável toda, redunda numa tragédia, né? Então, como foi dito aí, noticiado, era uma tragédia anunciada, e que nós aprendamos com isso, que um grande problema que nós temos é que eu, desde 18 anos que fui para Recife, né? Eu estou com 43, então décadas se passam e os problemas continuam, né? A gente já tem aí 50 anos da Conferência de Estocolmo, a gente ainda está batendo na mesma tecla, né? Essa questão aí infelizmente, outros eventos acontecerão se medidas não forem tomadas. Então, há necessidade grande de se implementar um modelo de gestão, né, com governança, tá? Uma governança ambiental capaz de ouvir as comunidades, de agregar todos os setores da sociedade, inclusive os empresários, as organizações não governamentais, as universidades, com o governo, e juntos traçarem planos execuíveis, né, possíveis de serem postos em prática, e que aí as políticas públicas sejam permanentes nesse sentido, né? Que às vezes a gente vê algumas ações que são muito pouco efetivas, como, por exemplo, se vê aquelas lonas que se colocam nas barreiras. Do ponto de vista prático, aquilo não ajuda em quase nada, né? O que ajudaria, sim, era você fazer uma política de reorganização, né? Aquelas pessoas não estão ali porque elas gostam de estar, elas estão ali porque a condição, né, financeira... historicamente, foi o espaço que lhes foi reservado pelo Estado, né? Às vezes o Estado cria opções para que as pessoas menos favorecidas vivam justamente nessas condições, né? Engraçado que são justamente as pessoas que mais precisam das políticas públicas, mais precisam da presença do Estado, e que são jogadas aí nas periferias, penduradas nos morros, em péssimas condições de vida. E quando tem um evento como esse, ainda há uma demora para ter uma, né? E agora vão receber aí um auxílio aluguel pífio, né? Ou se faz aí algumas medidas apagando incêndio, né? Uma coisa assim que parece que não houve, e não houve mesmo um planejamento prévio. É previsível que outros eventos como esse tendem a ocorrer. Então, se eu sei que vão ocorrer, eu posso me precaver. Não há como evitar que se tenha uma tempestade, uma chuva. Mas eu posso sim ter medidas mitigatórias em relação aos efeitos que isso vai produzir. Muito bem. Então, se eu tenho a informação do que vai ocorrer, eu posso me precaver. Essa é a lógica da gestão, isso é básico, né? Mas pena que os nossos governantes, eles têm outras prioridades que não o povo. Infelizmente, né, professor? Infelizmente. Professor Alexsandro, muito obrigado, né, pelas suas palavras. São palavras abalizadas, né, com conhecimento científico. Aqui ninguém está no achismo, gente. Você que está nos ouvindo, né, o professor tem
né, gabarito para falar sobre isso, né? Tem know-how, como a gente costuma dizer, para poder falar a respeito de desenvolvimento local sustentável e também desenvolvimento. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, com essa tragédia, né? A tragédia anunciada, acho que é o ponto-chave do nosso bate-papo, professor, é justamente isso. É uma tragédia anunciada que aí agora só vão fazer os paliativos, né? Para poder ajudar essas pessoas e nada de efetivo, né? Para transformar e promover moradia digna para essas pessoas. Então... esses fenômenos, desculpa te interromper, né? Só porque esses fenômenos eles vão suceder, né? Estamos vendo aí vários desses fenômenos e a gente tem que aprender a conviver com isso, tá? Eu queria agradecer o espaço, dizer que a universidade está sempre à disposição para levar à comunidade suas informações, eu acho que é o nosso papel. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. E a gente tem uma grande parceria mesmo. Quando a gente precisa de algumas informações, a gente já sabe onde procurar. Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Serra Talhada, UASH, que tem grandes profissionais. É um patrimônio aqui da região, né? Forma profissionais de qualidade. E eu quero dizer que hoje à noite a gente também está promovendo lá uma live para discutir também essa temática, tá? É aberto ao público, quem quiser participar pode acessar o blog Administração UFRPE UAST, que é o blog do curso de administração aqui da UAST, e a gente vai trazer a professora Renata Gouveia, que é especialista nessa questão de governança urbana, a tese de doutorado dela foi sobre os rios do Recife, justamente, então ela tem muito a contribuir nesse sentido. Todos estão convidados a participar e vocês fiquem à vontade. Quando precisarem aqui do professor Bilar, ele está à disposição. Um abraço aí a todos. Um abraço, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Antes de terminar, Tony, só um abraço especial aos geógrafos, que ontem foi o dia do geógrafo, né? Minha mãe é geógrafa e aqui em Serra Talhada nós temos o professor Miguel Leonardo, né? Isso. Muito atuante nessa área ambiental. É verdade. E eu conheço várias outras pessoas que também são geógrafos, então, nesse momento aí é que mostra a importância dessas disciplinas nas nossas escolas, né? De geografia, filosofia, história. Isso é verdade. Vamos defender aí a nossa educação. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado aqui ao professor Alexsandro Bilar, professor da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da UASH, viu, gente? Olha,